Sabia que em algumas igrejas as esposas de pastores têm sido um verdadeiro problema na vida dos regentes? Eu vou te contar isso depois da vinheta. Até já! Regentes excelentes. Queridos regentes, a paz do Senhor Jesus para todos vocês. E antes que pensem que eu vim polemizar, não, eu vim conscientizar. Eu sou Elinadab Alves e quero te desejar boas-vindas a esse canal. Se você tiver chegado aqui por acaso, não se esqueça de se inscrever nesse canal. Isso aqui é um local onde a gente trata da qualidade, da excelência no serviço que nós fazemos nas nossas igrejas, especialmente quando se trata de conjuntos de mocidade, círculo de oração, etc e tal. Pois muito bem. Gente, eu recebo vários questionamentos de pessoas dos mais diversos lugares do Brasil que enfrentam problemas que vão de A a Z nos cargos que eles ocupam aí nas suas igrejas. E uma coisa que me chama bastante atenção é o nível, o volume, a quantidade de queixas que alguns regentes têm por problemas que eles enfrentam nascendo onde? Na esposa do pastor. Uma pessoa que, em nome da condição de vida que ocupa, em nome da condição, porque ela é a esposa do pastor, deveria ser uma das pessoas que mais colaborasse para aquilo fluir. Então, só para vocês terem uma ideia, eu tenho, por exemplo, casos de esposas de pastores que são contrárias a ensaios, elas não conseguem participar, não conseguem apoiar e não conseguem estimular pessoas a participarem. E o dia que a regente marca um ensaio, ela ainda acha ruim e questiona na frente de todo mundo. Ela é a esposa do pastor. Eu tenho casos de esposas de pastor que ela escolhe o hino, ela ensaia o hino com o conjunto e o regente só pode ir na frente do conjunto no dia do culto para reger. E eu pergunto, reger o quê? Conduzir o quê? Se foi uma outra pessoa que escolheu, se foi uma outra pessoa que ensinou, se foi uma outra pessoa que designou como é que era para as coisas acontecerem, de forma bem simples, eu acho que essa outra pessoa então deveria ir lá no culto e reger. Simples assim. Para vocês continuarem vendo o quanto algumas coisas são absurdas, tem caso aqui, por exemplo, onde a esposa do pastor, acredite, ela define o modelo de cópia que vai ser utilizado para colocar, nem isso o regente tem condição de designar. Então, se o regente entender que eu devia colocar uma informação nessa cópia aqui para facilitar para o meu... Não posso. Por quê? Porque a esposa do pastor diz que eu não posso. Tem casos aqui onde uma regente, para conseguir colocar um hino no conjunto, ela precisa mostrar o hino para a esposa do pastor. Se a esposa gostar, achar que está bonito, que a letra é legal, que o ritmo é bacana, então ela vai mostrar para o pastor. Se o pastor achar que está bonito, aí o pastor volta a informação para a esposa do pastor. Se ela continuar concordando, aí que ela passa a informação para a regente. Meu Deus! Tem uns aqui que são tão absurdos que não dá nem para relatar, porque são coisas que a gente ouve e fala, não é possível que um negócio desse esteja acontecendo. Mas tem coisas assim muito grotescas, tem coisas que são muito tolas, muito bobas mesmo, na verdade muito bobas. E aí o que acontece? Quando eu recebo esse tipo de pergunta, a primeira perguntinha que eu faço é a seguinte: qual é o cargo que a esposa do pastor ocupa na liderança do seu conjunto? É isso que me interessa. Qual que é o cargo? Porque quando se monta a liderança de um departamento da igreja, quando se monta a liderança de um conjunto na igreja, não existe nenhum cargo que chama esposa de pastor. Qual que é o seu cargo, irmã? O meu cargo aqui é esposa de pastor. Isso não existe. Existe cargo de dirigente, de secretária, de tesoureira, existem esses tipos de cargos, mas um cargo que se chama esposa de pastor, esse nós não temos. Então tem umas coisas que precisam ficar muito claras. Ser esposa de pastor não é um cargo, é uma condição de alguém que se casou com outro alguém que é pastor. Se ela é a esposa do pastor, lá no seu conjunto, ela é componente. Ela é componente. E aí eu pergunto, como é que pode uma componente exercer um poder dessa natureza dentro de um conjunto? Você já imaginou se você tivesse 3 dessas no conjunto? Você já deveria estar uns 4 quilômetros de distância desse conjunto. Então é necessário que coisas sejam muito bem explicadas, que coisas fiquem muito bem pontuadas. Deixa eu lhes dar um conselho bem interessante.
Todo conjunto, para se manter de pé, ele precisa ter uma equipe de liderança. Ele tem que ter uma liderança formada. Não importa quantos componentes tem o seu conjunto. Tem gente que ouve um tipo de informação dessa que eu estou dando aqui e acha que eu estou falando aqui para conjuntos de 40 pessoas. Pode ser um conjunto pequeno ou um conjunto grande, ele precisa de pessoas que ocupem cargos dentro dele. E esposa de pastor não é um desses. Então, se a esposa do seu pastor é tão visionária, se ela é tão aguçada nas ideias, tem muitas ideias interessantes, em vez de ela ficar na condição de esposa de pastor, que tal ela assumir um cargo dentro dessa liderança? Algumas querem, outras não querem. Por quê? Quando eu assumo um cargo, aí eu preciso me comprometer com resultados, dar trabalho, eu preciso enfrentar dificuldades. Por quê? Porque eu assumi uma responsabilidade. E isso dá trabalho. Aí tem umas que não querem. Elas não querem assumir o cargo, mas querem ficar na lateral dando palpites. Em nome da influência, porque como é a esposa do pastor, então ela tem influência. Só que isso não é saudável. Então, querida esposa de pastor, se você não tem um cargo na liderança da sua igreja e você sente que você tem ideias bacanas, você sente que tem uma vocação para esse tipo de coisa, abra mão da influência de esposa de pastor e abrace um cargo dentro dessa liderança e vai colaborar com o seu conjunto de forma organizada. Mas não fica fazendo utilização da influência que a sua condição lhe oferece para atrapalhar o trabalho de outras pessoas, porque isso é atrapalhar. Ah, irmão Eli, mas eu acho que isso aí não vai resolver não, porque se ela pegar um cargo, mas ela continuar dando palpite aqui na minha regência? Aí isso já não vai acontecer, porque o dia que a esposa do seu pastor abraçar um cargo dentro do seu conjunto, ela vai abraçar aquele cargo e ela vai entender o que aquele cargo significa, o que ela pode fazer dentro daquele cargo, como é que ela precisa se encaixar com as outras peças que estão ocupando outros cargos, e aí esse problema vai ficar resolvido. Porque quem tem cargo na igreja trabalha não é com palpite, trabalha não é com pitadinhas aqui, trabalha com projetos. E esses projetos se encaixam com outros cargos, com outros setores, e aí a coisa funciona, aí a coisa flui. Mas enquanto não houver esse abraço, esse comprometimento com um cargo ali dentro, e aí a pessoa ficar só na lateral dando palpites, fazendo uso da influência, isso vai ser muito prejudicial. Então, quando eu digo que em muitos lugares, muitas esposas de pastores estão sendo um problema na vida de regentes, é exatamente por causa disso. Porque elas querem se manter na condição, mas querem, dentro dessa condição, fazer a atribuição de quem tem cargo. E aí fica errado. E uma das evidências mais fortes de que isso não funciona, de que isso não é legal, é que quando você presencia coisas dessa natureza, o resultado é mais ou menos assim. De um lado, uma esposa de pastor que fez o uso da influência e interferiu em algo, só fazendo uso da influência mesmo, e aí acabou prevalecendo porque a condição dela é muito forte, né, de esposa. E aí o que acontece? Do outro lado nós temos alguém muito prejudicado no seu cargo, na sua missão, na sua função. Por quê? Porque essa influência, essa condição está sendo capaz de adentrar dentro desse cargo aqui, desestruturá-lo e em alguns casos até fazer cair ao chão. Era muito mais fácil, muito mais correto essa pessoa, em vez de só jogar a influência aqui dentro, vir aqui e abraçar uma parcela dessa liderança e cuidar de uma parte dessa aqui. Aí eu acredito que funcionaria. Fora disso, é problema na certa. E é por causa disso que algumas coisas dessa aqui que chegam a entrar no campo do absurdo continuam acontecendo. Continuam acontecendo nas praças da cidade? Não. Acontecem dentro das nossas igrejas, num lugar que é para ser de ordem, de decência, num lugar onde a organização precisa imperar, num lugar que replica um modelo ensinado por Jesus Cristo, aí umas coisas dessas ficam acontecendo
e trazendo muitos prejuízos, tá bom? E se você chegou até aqui, deixe registrado aí nos comentários se a esposa do seu pastor já ocupa um cargo aí na liderança do seu departamento ou do seu conjunto, ou se ela está só nas beiradas dando um pitaco e fazendo uso da influência para tentar modificar estruturas que deveriam andar de forma saudável. Deixe aí registrado que é pra gente dar uma observada, tá? Eli, já que é assim, então aproveita e conta aí pra nós como é que é a nossa igreja. A esposa do seu pastor já abraçou um cargo aí ou ela fica só dando palpite? Não, na igreja onde eu congrego, a esposa do meu pastor é uma das coordenadoras do círculo de oração. Então, ela não fica dando pitacos, ela desenvolve projetos junto com as outras coordenadoras. E assim, fica saudável, equilibrado, decente e organizado. Abraço para a irmã Vanessa Dias, que é a pessoa a quem eu me refiro. Para todos vocês, um grande abraço e até a próxima. Tchau!